Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um SagaCast, nosso papo semanal sobre psicologia, sobre esporte, saúde e muito mais. E hoje temos um SagaCast especial, que é o episódio 60, com a galera da Rua 6 aí. Estou hoje conversando com os dois CEOs, não sei se tem mais, mas é o Carlos Yuri e o Herbertzinho, que fazem parte da Rua 6, que é uma org totalmente sergipana. Então, galera, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer estar batendo um papo com vocês aqui hoje, vocês terem se disponibilizado para trocar essa ideia e conhecer um pouco mais desse processo, né, de como foi criar uma org de esportes aqui em Sergipe. Não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Porque a gente tava pensando muito como é que ia começar tudo, né? Como é que ia desenvolver e tinha que escolher por onde começar também, se ia ser de qual forma a gente ia começar as coisas. Porque a gente já tinha outro projeto, a gente não começou, não foi bem assim, repentina, a gente vai começar o Rua 6 de agora. Não, a gente tinha outro projeto que era o Mansão e no meio do Mansão entrou isso. Então o Rua 6 foi envolvido com a gente. A gente não é bem original, né? Porque assim, para quem já participou da OP, para quem já conheceu um pouco mais a gente a fundo, a gente tem um projeto chamado, como o Everton mencionou, era Mansão Rua 6, era um vlog que a gente tinha uma casa também alugada, e a gente fazia os vlogs, né, porque estava com um crescimento alto de questão de vlogs, do pessoal se reunindo em uma determinada casa para fazer conteúdo, etc. E aí influências, a gente teve essa oportunidade, teve esse pensamento, né? E a gente se reuniu para fazer esse tipo de conteúdo. E aí, com o decorrer do tempo, foram pessoas chegando mais próximas para a gente também, a gente foi se envolvendo com essa questão de jogos competitivos e etc. Então a gente decidiu montar o Rua 6 Esportes. Até quem é mais antigo vai saber também a logozinha, que era um escudo um pouco mais robusto, era um escudo um pouco mais chamativo. Mas enfim, a gente deu início com um jogador daqui, de Apex Legends, com mais 2 jogadores de outros estados, e aí a gente foi entrando no mundo competitivo através do Apex Legends e do LoL White Rift também. E aí começamos a ganhar alguns títulos, o primeiro foi com o Apex Legends, que o campeonato foi considerado sul-americano, mas é um campeonato amador, mas só sul-americano, que tinha várias equipes daqui da Sul-América, da Argentina, Bolívia, e aí eram mais de 70 equipes, eram 80, se não me engano. E aí os meninos acabaram sendo campeões, e a gente até comemorou. Tem um vídeo antigo aí que eu e ele saímos. Aí saiu pelado. Da hora. Que ano mais ou menos isso aí? Oi? Que ano? Foi em que ano? Isso foi em 2021, ano passado. Na metade do ano. O projeto da mansão a gente iniciou no começo de 2021. E aí, até junho de 2021 foi quando a gente deu início ao Rua 6 Esportes. E o Rua 6 completou um ano agora, então a gente não viu ainda no que se diz respeito às organizações, as demais. Por isso que tipo, a gente vê progressão ainda, porque como a gente já tem um ano, a gente alcançou muita coisa, então dá para fazer muito mais ainda com mais um ano, entendeu? Porque geralmente se eu for pegar essas outras equipes, são 5 anos, sabe? PEN, NTZ. Então, por exemplo, tem algumas que se destacou, mesmo do Free Fire e tal, mas já tem 3 anos, se você for pegar. E a ideia era isso, se desenvolver no Nordeste, porque a gente não via nenhuma... Não que a gente vai dizer que a gente é a única, mas tem outras órgãos aqui no Nordeste, tem. Mas que se desenvolveu bem, que nem a gente em um ano, eu acredito que não. Aqui envolve alguns pontos, né? Acreditamos que envolve alguns pontos que a gente trouxe para o Rua 6, para o Rua 6 Esportes, que foram algumas coisas que a gente quis botar no pensamento dos meninos, que era, por exemplo, profissionalizar eles. A gente sempre tentava deixar eles mais profissionais, atuando, porque muitos atuavam nos jogos competitivos, mas atuavam, assim dizendo, de forma sem orientações. Às vezes ficavam entrando em grupos para ficar discutindo, etc. Então a gente sempre tentou deixar os meninos mais calmos com relação a isso e tá introduzindo ali nos jogos competitivos mais profissionais e tá levando um pouco mais a sério a questão do jogo competitivo.
Então a gente trazia isso meio que, assim dizendo, essa mentoria e a questão do marketing ali dentro das redes sociais, né? E, como alguns sabem, Herbert, ele é design, então tem aqui a questão das fotos, as fotos um pouco mais profissionais da apresentação. A gente chegou até a fazer com alguns meninos do Free Fire apresentação de vídeo, que até então também não tinha nem por aqui. Trouxe algumas outras questões, a gente trazia ajuda de custo também para alguns meninos, quando não tinha condições de comprar, por exemplo, fone, carregador e etc. No caso dos meninos do mobile. Enfim, então a gente trouxe alguns pensamentos, algumas coisas a mais aí que eu acredito que até então não tinha, né, de outras organizações. Isso são palavras dos meninos que chegaram para jogar, tá? Não é a gente que está falando, porque a gente perguntava como é que era, para a gente entender um pouco mais como funcionavam as organizações. Sim, sim. Bem legal. E até pelo profissionalismo mesmo, assim, da qualidade, tanto do perfil do Instagram de vocês, da arte, das fotos, tá? Os vídeos em si também da apresentação, eu até achava que a org tinha mais tempo, sabe? Pela qualidade, assim, visual do material mesmo, que você abre, assim, pô, você vê que é uma coisa organizada, sabe? Tipo, não é a org ali que abriu, que pega aquele post, tipo, que a galera faz no Canva, rapidão, não. Tipo, é uma parada mais elaborada, mais profissional mesmo, com fotos, tudo. Isso chama atenção, Isso porque tem estratégia por trás disso também, porque quando eu pensei em fazer as questões das artes, eu fazia em questão de progressão. Então, nem todas as artes que estão lá, não sendo modesto agora, né? Dá para ser melhor ainda. Só que eu não ia fazer uma coisa tão boa para um começo de um ano. Então, ia ser na progressão. Daqui mais um ano, ia mudar o fardamento, ia fazer uma camisa melhor, ia ser outro tipo de artes, entendeu? E aí, eu acho que tá, tipo, mediano, para o que eu tenho de conhecimento em design, tá mediano. E eu vou fazendo a progressão a cada ano que a gente, a cada mês. Por exemplo, a ideia que vai ter agora da camisa, se associando ao do Brasil, por conta da Copa, já era uma coisa que tinha em mente já, e aí já estava já trabalhando nessa questão. Por exemplo, no próximo ano tem outra coisa relacionada a jogo, tem spoilers para acontecer, entendeu? Que aí, entendeu? Vou relacionar coisas de game também, que eu não posso falar agora, vou deixar para o plano do próximo ano. No próximo ano eu vou dizer um pouquinho mais. Que se torna... fazer esse planejamento de artes para que as pessoas tenham vejam a identidade de progressão do vocês. Que a gente estava que era uma logo assim já, mais ou menos, aí eu mudei, já deixei mais minimalista, e no próximo já deixei de outra forma. E a minha ideia foi isso. Por isso que parece tão profissional ou que tem tantos anos assim. Mas a gente ainda é um bebê ainda no cenário. Excelente. Isso é legal. Essa parte de arte é com ele. Mas isso é legal porque até essa alteração nas camisas, tal, tipo, por exemplo, você tendo uma estratégia, tipo, bora fazer uma camisa da Copa, bora fazer uma camisa com outra temática. Isso também pra galera que, por exemplo, que assiste, poder querer estar consumindo essa camisa e querer vestir esse manto e também ficar uma camisa do time, sabe? Fica uma camisa que o cara pode usar tipo, pra ir no shopping, pra ir no rolê ali, porque é uma camisa massa que tá se vestindo. E vai chamar a atenção, o pessoal, pô, que equipe é essa? Tá, uma equipe aqui de Sergipe. Isso é legal. Sim, com certeza. Essa, como eu falei, a parte mais assim, de arte, etc., é mais incisiva é ele, né? Ele tem mais o conhecimento. Mas, assim, em questão de marketing em geral, as camisas muita gente era uma dúvida, né? Muitas pessoas já pediam para a gente vender, já desde o começo do ano. Até inclusive já desde a época que era dessa, que era um pouquinho mais abaixo, assim, de questão de, como ele mesmo mencionou, de visual, né? Um pouco mais abaixo a qualidade. Mas mesmo assim o pessoal não queria que a gente vendesse. Então a gente não começou a vender já justamente porque a gente não queria entregar qualquer produto, né, pro pessoal que for comprar. Porque, tipo, a gente vai lá, vai fazer e aí o pessoal vai comprar e acaba não gostando do material, ou gostando de alguma coisa do tipo. Então a gente tem muito cuidado antes de começar a vender. Então a gente já vinha desde o ano passado pensando em alguma forma de vender, alguma coisa de deixar oficial, alguma forma de deixar mais profissional e com mais qualidade a questão das camisas. Então, por isso que a gente não vendeu antes e esse ano a gente vai começar a vender algumas, certo? O spoiler já vai ser limitado, certo? Essa tiragem vai ser o mesmo valor, o valor que dá a tiragem vai ser 60, já em homenagem então, ao podcast, vai fazer homenagem
ao 60. Mas, tipo, esse é pra gente fazer aquele reconhecimento de venda também, porque a gente não pode colocar só para colocar para vender, a gente tá estipulando que pode vender, sei lá, 120, 150, mas aí a gente vai fazer essa pesquisa agora com as camisas da seleção, porque eu acho que também, como é relacionado à seleção, pode ir até que venda mais do que se a gente fosse botar a nossa, né? Sim. E aí a gente vai fazer isso como uma pesquisa para ver como vai decorrer. Aí a gente já vai começar também colocando etiqueta aqui na lateral, fazendo uma coisa mais arrumada. Sim, fica uma material de qualidade. Teste, né? Perfeito. Tipo, tem um planejamento por trás, né? Tipo, a org não está crescendo por nada. Vocês têm toda uma estratégia para estar se desenvolvendo. Mas, desse começo, desde o ano passado, quais foram as maiores dificuldades que vocês foram enfrentando nesse processo de criação da org? E quais estão sendo as dificuldades atualmente, assim, que vocês estão percebendo em relação ao cenário, até mesmo aqui em Sergipe? Dificuldade que eu acredito que toda org tenha, não só da organização de campeonatos, né, que tem as orgs que são voltadas para a organização de campeonato, e as orgs que são os times, né, que é o nosso caso. Eu acredito que seja a busca de apoiadores, principalmente aqui no Nordeste, que foi algo que a gente está tentando trazer para cá, o crescimento no Nordeste sobre essa questão, para que algumas marcas do Nordeste mesmo apoiem os esportes eletrônicos, né? Porque até então os esportes eletrônicos competitivos no Brasil têm cerca de 10 anos, mas ainda é algo que vai crescer muito ainda, né? Já tem um crescimento bom, teve um crescimento muito alto aí por causa da pandemia, né? Com as pessoas dentro de casa começaram a conhecer um pouco mais essa questão de jogos eletrônicos, não só para a questão do competitivo, mas para lazer, fazer live, enfim, tudo que envolve essa questão de organização de esportes. Mas teve esse crescimento, mas porém ainda não é tão grande quanto lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente, logo no começo, inclusive, a gente teve uma oportunidade de conversar com alguns possíveis patrocinadores de lá de fora dos Estados Unidos. A gente fez uma reunião, eles passaram diversas dicas para a gente. Por exemplo, eles falaram também que lá fora, os meninos de 14 anos, ou os meninos de 22 anos, já é considerado meio velho, não tem tempo de jogo, por conta da reflexo, vai perdendo algumas habilidades mecânicas, motoras. Então, para eles fazem já o trabalho de fisioterapia, né, para essas pessoas que já estão com entre 20, 22, 23 anos. Enfim, então lá eles já estão bem mais avançados, eles já aplicam nas faculdades a questão de jogos eletrônicos. Caso a pessoa queira seguir uma carreira, ela está ali estudando, sei lá, qualquer curso, uma psicologia da vida. Mas só que dentro do curso da psicologia tem a minha parte dos jogos eletrônicos também, caso queira seguir, etc. Então tem muita coisa ainda para se desenvolver aqui, apesar do tempo que tem 10 anos, mas tem muita coisa para se desenvolver. Então, e o Nordeste, querendo ou não, é sempre um local onde chegam as coisas bem atrasadas. Eu estou falando assim como nordestino, sempre as coisas que chegam aqui não é só para os jogos eletrônicos, mas qualquer outra coisa que chega aqui é bem depois que já está muito popular, né? Já está muito popular lá em outros estados. Então, e Sergipe é o menor estado, né, do país, então chega mais atrasado ainda. Logicamente atrasa mais ainda. Aí a gente foi tentando chegar com uma ideia diferente para cá, estamos tentando chegar, né? E, graças a Deus estamos conseguindo, com essa ideia diferente de estar trazendo algumas coisas a mais aqui para que possam estar enxergando melhor o cenário. Graças a Deus a gente teve um reconhecimento bacana, alguns pais e mães interagem com a gente, entram em contato, pedem dicas de como profissionalizar o filho. Então a gente fica muito feliz com isso, porque a gente está furando a bolha. Na nossa época a gente nem se imaginava jogar profissionalmente, mas hoje em dia os pais já estão procurando profissionalizar os filhos dentro dessa questão. E a dificuldade é essa, que as marcas ainda não olham com tão bons olhos assim os jogos eletrônicos aqui no Nordeste. E por que a gente bate tanto nas marcas? Porque, querendo ou não, a ajuda das marcas vai facilitar mais o desenvolvimento, por exemplo, em questão de fazer camisa, de fazer um marketing bem maior para a equipe, ou de a gente gerenciar
pode ser tanto para nosso time ou até para um campeonato. Porque, por exemplo, Sim. se a marca interage mais com o campeonato, ele é mais viável para outros estados também participar. Porque, querendo ou não, fica, se você for olhar o campeonato do estado, quase só o pessoal do estado acaba jogando ele. Porque, Sim. querendo ou não, o campeonato tem que se pagar, entendeu? E aí não tem ninguém que ajude ele, porque é o que a gente até fala. Tem a Liga do Nordeste, tem, mas, tipo, querendo ou não, não vai ter muitos times de fora como a gente que tava querendo... tava querendo não, a gente fez de tudo para enviar os meninos para a Liga, porque, por exemplo, tem time do Ceará ou de outros estados que não conseguia fazer isso. Sim. Pagar passagem, todas as passagens para os meninos fazerem isso. E aí, se houvesse um patrocínio também por trás, obviamente ia viabilizar muito para a gente fazer isso. Até para, sei lá, fazer como é que eu fazer? Como é que os meninos vão falar? Que é um bootcamp em outro lugar. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que, assim, para resumir bem mesmo, acredito só a questão de apoio, né? Porque, sim, como a maioria do pessoal que já passou por aqui, o pessoal que conhece um pouco mais de vocês sabe que vem tudo do nosso bolso, não é reclamando, porque ninguém está obrigando a gente a fazer isso, mas, assim, vem tudo do nosso bolso, a gente fornece a Game Office, fornecendo diversas coisas e a gente tem um crescimento, está tendo um crescimento muito bom aqui dentro do estado e até fora. Tem muitas organizações de campeonatos que chamam a gente para participar, tem muitas pessoas que entram em contato com a gente para perguntar um pouco mais como é que faz e etc. Mas mesmo assim ele não consegue um apoio. E como o Herbert mencionou, o apoio é importante porque para a gente conseguir, né, dar mais estrutura para os meninos poderem estar desenvolvendo e estar dando mais reconhecimento para eles aqui dentro do cenário dos jogos eletrônicos. Excelente. Até recentemente, né, vocês foram para o Campeonato de Salvador, se eu não me engano. Acho que teve toda uma divulgação e tal. Tipo, isso tem um belo de um custo, né? Também. Sim. Tipo, para deslocamento. Não, seria que nem que nem mencionou, dos meninos do Free Fire, lá para João Pessoa. João Pessoa, a gente conseguiu, assim, só de passagem e de hospedagem que a gente ia gastar foram 3 mil reais. Só de passagem e hospedagem. E ainda tem lugares que não acontecer lá, né? Da alimentação, como foi com a questão dos meninos do Valorant. Só que o do Valorant, como é aqui em Salvador, um pouco mais perto, então ficou muito mais em conta para levar eles para lá. Mas o dos meninos de uma pessoa ia ser em torno de 3 mil reais só passagem e hospedagem. Então é um custo alto e a gente está se propondo a isso, porém a gente tem a dificuldade de as marcas entrarem junto, não tá pedindo para financiar a viagem toda, mas alguma ajuda. Sim. Por exemplo, poderia acontecer os dois ao mesmo tempo, porque a gente se organizou para fazer um de cada vez. Seria um para João Pessoa, depois de uma certa data da gente se programar, fazer todo o pagamento das coisas, iria acontecer o de Salvador, entendeu? Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Seria melhor, porque o trabalho de marketing seria excelente, vocês iam acompanhar os meninos de João Pessoa e os outros meninos de Valorant de Salvador. Mas é o que a gente sempre volta, fica batendo assim. Não é a obrigação da marca também achar que a gente está fazendo isso para que eles patrocinem, tipo, não, tem que patrocinar mesmo e tal. Cada um faz o que quiser. Só que, para o cenário crescer, entendeu? A gente sempre acaba batendo nessa mesma tecla. E é o que o Carlos falou, ninguém tem a obrigação também de pagar todas as contas. Se ajudasse pelo menos, deixa eu ver, 40% por aí, pô, entendeu? Já tá bom, já tá bom. E o pior é que a gente ofereceu muita coisa. A gente tem a sala de stream aqui, tem o conteúdo no Instagram, tem o conteúdo no YouTube, tem o conteúdo no TikTok. Então a gente ofereceu meio que um pack de conteúdo para tentar visibilidade, né? Convencer, assim dizendo, e mencionar o máximo possível a marca em questão, mas só que infelizmente não tem esse apoio por enquanto aqui, não tem essa visão aqui por enquanto. Não só aqui em Sergipe, pelo que a gente vê, pelos contatos que a gente tem, mas no Nordeste. Sim. Tipo, as marcas não enxergam, né, a possibilidade de ter maior visualização através de vocês, né? Entender que, pô, tipo, os caras estão levando essa marca. Tipo, o apoio para eles muito mais, tipo, do que só o dinheiro ali e o meu nome na camisa, sabe? Tipo, realmente uma divulgação,
estar junto com o time, fazer eles crescerem e, de certa forma, eu crescer junto também. O cenário dos jogos eletrônicos é gigante, né? Não, no Brasil, apesar, como eu falei, apesar de não ser tão bem apoiado, mas é um cenário gigante, tem diversas pessoas que jogam só por lazer, tem pessoas que jogam por competitivo, tem pessoas que jogam ali fazendo a live principalmente, né, que bate muitas pessoas simultâneas assistindo. E, enfim, mas assim, inclusive os jogos já estão passando em TV aberta, TV fechada. O final do Free Fire mesmo, da FF, foi transmitida foi em 3 canais, se não me engano. Foi num fechado, canal aberto, passou se não me engano, foi no Sport TV, teve live no YouTube, teve live no YouTube do canal, então juntando tudo, deu mais de 1 milhão de pessoas assistindo simultânea. Sim. Juntando essas plataformas todas. Então é uma área que está em um crescimento muito bom e eu acredito que seria bom para as marcas começarem a olhar com os olhos diferentes para essa questão dos jogos eletrônicos. Sim. Não só as marcas, excelente. Também, né? Também tem o Estado, a ajuda do Estado, o incentivo do Estado para poder estar realizando campeonatos e etc. Perfeito. É que o Estado a gente não entra no assunto porque ainda é uma questão que a gente tá olhando para ela. Porque quando a gente olha assim, outras organizações, a gente vê mais patrocinador. Então a gente nunca viu questão de Estado. Geralmente o Estado é mais em organização de eventos e tal. Mas isso não significa que elas também possam fazer parte e ajudar, entendeu? Excelente, excelente. E hoje em dia, como é que tá funcionando a Rua 6? Assim, vocês comentaram do Valorant, vocês também comentaram do Free Fire. Vocês têm outras modalidades que estão funcionando? Vocês têm, sei lá, a galera do stream, a galera do Academy? Como é que tá rolando atualmente? Então, atualmente a gente está com a galera do Valorant, por enquanto. A gente tinha do Apex também, mas o do Apex é porque é uma comunidade um pouco mais, assim dizendo, parada. Em questão de campeonatos, são vários campeonatos amadores. Os campeonatos que tem profissionais são aqueles campeonatos que já são o da mundial. Comunidade, É um mundial, que os meninos até estavam participando, teve a oportunidade quase de conseguir a classificação. E eles são um pouco mais parados. Agora a questão do Valorant, eles estão ativos ainda, jogando campeonatos amadores. A maioria também do Valorant é campeonato amador, porque a comunidade ainda não está tão formada. Então, existe o campeonato profissional, o campeonato mais... O campeonato oficial, na verdade, que existe hoje é o VCT. Fora eles é só campeonato amador. Mas, enfim, a gente estava com a line de Free Fire. A line de Free Fire a gente deu uma pausa, porque a gente vai fazer uma reformulação. A gente vai ver o que a gente vai fazer com os meninos em questão para poder fazer viagem, etc. Ver algumas competições maiores para poder participar. Então a gente está com a line uma line pausada por enquanto. A gente tinha ali LOL Wide Rift também, a gente deu uma pausa também porque a line que a gente tinha acabou com os meninos tendo algumas complicações em casa, tá? Tendo que ir trabalhar, etc, estudo. Então a gente deu uma pausa e a gente queria trabalhar porque o do LOL, os meninos, eles eram de diversos estados. Cada um de um estado. Então, quando eles deram essa pausa, todos eles, a gente decidiu ia tentar fazer uma line só daqui do estado, para facilitar, já por questão do Game Office, autorização e etc. Então a gente estava dando uma pesquisada com relação aos meninos do LoL para poder ver se conseguia também montar uma line só daqui do estado, para facilitar também nessa questão de trabalho mais próximo, né? Massa, da hora. E vocês estão com a Game House atualmente? Tá, com a Game Office. Ah, sim. É que a Game House seria um escritório, né? A Game House é onde os jogadores dormem e tudo mais. E, tipo, a ideia era ser a Game House, só que, por exemplo, muitos dos meninos têm escola ou faculdade, essas coisas, e não teria como desenvolver bem aqui os meninos morarem e tal. Porque, claro, que o conforto na casa deles é bem melhor do que aqui, né? Teria suas limitações por questões que sairia do nosso bolso. Então seria a limitação. Aí voltando naquele papo lá do patrocinador, o patrocinador ia ajudar nisso, a manter a casa se fosse a Game House. Na ideia era isso, mas a gente acabou desenvolvendo... Game Office. Acabou fazendo dessa forma porque seria mais viável para os meninos e etc. E crescer o cenário. Sim. Até financeiramente também, né? Porque
seria meio que uma profissionalização, né? Para eles estarem morando aí e tal, eles serem totalmente dedicados aos jogos, com vários campeonatos aí, então é um pouco mais avançado. Mas é a continuidade da mansão? E a Game House é para um só, né? A Game House seria para uma equipe só, né? Tipo, sim. Só para Free Fire, uma Game House só para Free Fire, uma só para Valorant, então seria 3 casas no caso, teria que ter. Sim. Então, como a gente tem algumas equipes a mais, e a gente decidiu fazer a Game Office que todo mundo conseguiria utilizar. Ainda teria o local do streamer para poder fazer, as lives. Legal. Da hora. Bem interessante. E aí essa Game Office era a mansão lá do projeto inicial? Não, era trocada. A mansão a gente ficava na Rua 6, realmente, por isso que era o nome, que a gente... a mansão Rua 6 ia perguntar já. Na Rua 6, lá no bairro que a gente cresceu, e a gente conseguiu alugar essa casa aqui para poder fazer todo o trabalho da Game Office. Agora sim, a questão da Game Office fica bem, ela é bem mais utilizada, na verdade, lá fora. Aqui, poucas equipes, eu acho que nem tem equipe que usa, tem? Sei. A B4 usa, mas não muito assim. Se tiver uma ou duas equipes, é muita Game Office. As equipes aqui utilizam mais a Game House. Porque a Game Office lá fora, o que acontece? Eles trabalham dessa forma que a gente mencionou, né? Tem espaço local de treino, tem um local de streamer, tem um local de refeição, né? Tem um refeitório, aí cozinheiro disponível 8 horas por dia lá para o pessoal. Tem um telão, no refeitório tem um telão para eles assistirem aos campeonatos, tem a área de descanso, que tem sinuca, ping-pong, etc. Então, eles têm academia, tem apartamento dentro da Game Office, no caso tem cada quartinho assim separado, para cada jogador. Fora, né? Isso, lá fora. Eu estou tentando falar assim, o contexto de uma Game Office, né? De uma Game Office lá fora, como funciona. E aí eu acho que é até por isso que muitas equipes aqui não adotam essa questão de abrir uma Game Office. Tem algumas assim, tipo, não dá pra gente falar porque a gente também sabe do projeto dos outros, mas eu acho que tipo, é 50-50, porque tinha época que tava bem hypado você ter uma mansão, né? Uma GH no YouTube. E geralmente isso vai muito de como está acontecendo no meio da internet. Então, por exemplo, a Loud mesmo, eu acho que ela parou de fazer a GH dela porque não era mais viável, porque não estava dando mais lucro ter os conteúdos no YouTube. Eu acho que eles agora estão se adaptando para Game Office, fazer um escritório só para os times deles lá, o Valorant, que agora está em sucesso, e as demais coisas. Então, tipo, esse negócio assim de Game Office não é uma coisa que é definitiva, porque é o que eu acabei de falar. Vai muito pelo hype. Então daqui a gente nem sabe se o próximo ano vai estar hypado ter Game Office. Pode ter outra coisa. Entendeu? Sim, excelente. E entra também, até, por exemplo, a questão da Game House, o que eu vejo muito com Free Fire, né? Como esse ano eles se tornaram totalmente presencial, né, a galera da Série A. Então, meio que fica mais viável eles terem uma game house ali, um espaço para os caras tipo, tá dormindo, tá treinando, do que cada quem tipo, na sua casa. Até porque muitas vezes os players são diferentes estados também. Então, eles já teriam que se mudar e a org vai ter que bancar tudo. Então, pelo menos no Free Fire, eu ainda vejo que a galera mantém uma estrutura de game house, assim, porque também facilita o deslocamento até o estúdio, né? É bem legal mesmo. Cria um vínculo ali, né, com o pessoal. Acho que você psicólogo assim, acho que você bem sabe disso, né, que tipo, eles ali se tornam mais ligados ali, né, na questão de ficar ali só online, trocando. Tem muita amizade que é feita, né, online, mas assim, eu acho que o presencial, né, tem uma diferença bem grande. Mas eu também acho que tem as duas partes, né? Tanto a parte boa, quanto a parte ruim também, porque você morar com uma pessoa, é complicado. assim, é que nem morar com os pais, com um certo tempo. Você acaba enchendo do saco da pessoa. Aí entra aquele negócio, será que é Game Office ou Game House, entendeu? Porque morar junto com a pessoa talvez acaba envolvendo problemas, assim, não sei, pessoais ou questões de higiene, né? Pode ter esses problemas e acabar acarretando dentro do jogo. E aí é aquilo, fica bem aberto se funciona ou não. Mas entra muito o ponto aí que, por exemplo, primeiro o Carlos trouxe, né? Não sei se ele prefere Carlos ou Yuri. Tanto faz? Tanto faz. Beleza.
Tipo, na questão de vocês estão no campeonato e, sei lá, vamos pegar, por exemplo, o VCT lá, finais, e vai ser, tipo, 2 semanas. Você botar a galera pra dormir junto, tipo, morar junto ali, e do café da manhã até o jantar, até antes de dormir, eles só estão falando do jogo e do campeonato. Então, meio que você também cria o espírito ali na galera, tipo, a gente só tá pensando nisso, só tá vivendo isso aqui. E realmente se torna uma concentração, né, antes da competição. Então, é massa. Porém, quando a gente pega o panorama mais geral, sei lá, tipo, da galera ficar morando junto durante um ano, entra muito esses pequenos aspectos, né? Que com o tempo tem uma higienezinha ali que de um maluco que é mais Vai questionável, relaxar. sabe? Aquele cara que não dá descarga, que deixa a toalha de qualquer jeito, que, tipo, que não toma banho, que sempre vai rolar, tipo, um cara, esse não é meio bom de banho, cada 3 dias ele toma, então já fica aquele cheirinho a mais ali no ambiente. Então tudo isso são detalhes que realmente convivência atrapalha, né? E tipo, é como eu sempre falo, é abrangente isso, porque eu acompanho, a gente acompanha muito o cenário, a gente vê o pessoal falando coisas engraçadas e coisas até que inusitadas. E, tipo, questões de alimentação também, Aham. o cuidado que você tem que ter com o jogador, porque ele está morando, como ele está vivendo. A questão da escolaridade é a mais impactante. Por Sim. exemplo, os meninos do Free Fire são uns poucos mais novos, entendeu? Esses que entram no Uhum. cenário. Do Valorant, não, já tem 18, 19, mas mesmo assim ainda tem questão de faculdade e tal. Uhum. Porque, assim, é o que sempre entra em discurso. Será que eu largo a faculdade para manter no jogo? Ou será Uhum. que ele se veste? Porque, por exemplo, um dos meninos aqui vai e recebe é convocado para um time fora. Aí ele vai Sim. fazer, nossa, eu estou fazendo a faculdade aqui em Sergipe, mas eu fui convidado para um time, sei lá, razoável. Mora lá fora. Uhum. Será que eu devo fazer isso, continuar a minha faculdade aqui, ou eu devo investir tudo? E é sempre na maioria das vezes. Sim. E é um ponto também que eu já trabalhei com algumas orgs amadoras, tipo no Free Fire, e sei lá, quando eu ia marcar uma call com eles, tinha um cara tipo que era pai de família, mas estava jogando, era até o CPT, uma equipe que eu trabalhei, e tinha uns guri que tipo que tava concluindo ensino médio, sabe? Mais ou menos, sabe? Bem arrastado. Então você vê já a diferença. Tinha um cara também que era universitário, então assim, é um querendo pagar a conta, ou tipo prestando na faculdade e os guri gaseando na Sim, escola. Então é muito diferente pra galera estar trabalhando junto e tipo assim, cada um de uma cidade diferente, então complicava mais até mesmo o engajamento ali. Porque por mais que eles estivessem lá no Discord todo dia jogando, conversando, era vidas muito diferentes, sabe? Pra tipo, pra tá engajado e nunca dava na mesma. Então tava o guri comendo batatinha frita, tipo, o dia todo comendo Mac e o cara, tipo, pessoas sério. despreocupadas com as coisas, né? Aí fica difícil. Não, e tipo assim, tem umas paradas que é bem absurdas. Sei lá, tinha uma vez um guri que eu trabalhei que o moleque tava tremendo. Ele disse, cara, eu tô tremendo quando eu vou jogar. Tipo, mas tremendo, tremendo mesmo. Aí, você toma o que à noite? Assim, ele, não tomo nada mais não, nem gosto de café. Só tomo uns energéticos e uns isotônicos. Quantos? Ele, uns 3. Aí o cara tá meia-noite jogando a mão aqui, assim, ó. Eu disse, bora ficar sem tomar um dia. Ele, não consigo não. Cara, tome menos. No outro dia, ei, obrigado, viu, ajudou. Eu disse, cara, tipo, é detalhe, sabe? Às vezes, tipo, é uma parada que Detalhes, os pequenos guri não detalhes. pega. Que aí eles também levam em conta porque é um profissional falando, entendeu? Sim. Geralmente, se fosse pessoas ao redor dele, ele ia levar a sério. Entendeu? Aham. Às vezes implementar um profissional nos times acaba acontecendo isso. Por exemplo, o Sim. psicólogo acaba ajudando muito a desenvolver o time, ou um fisioterapeuta e demais Uhum. profissões, entendeu? Por exemplo, até colocar uma equipe jurídica no time acaba fazendo com que o Sim. jogador pense de outra forma. Claro, essas questões, ele já começa a levar a sério as coisas. Travou. Ih, Não sei. Opa. Deu uma travada aqui. Voltou. Tá meio que travando, mas tá indo. Estou escutando, mas voltou? dando umas travadas. Tá pronto. Voltou? Acho que voltou, acho que voltou. Voltou pra gente. Beleza. Mas é isso que você está falando, tipo, é super importante também, né? Porque quando você traz uma equipe jurídica, por exemplo, que você mostra um profissionalismo ali, quando vocês passam orientações de galera, horário de dormir, tipo, não ficar até mais tarde jogando, tipo, antes do campeonato,
Tipo, bora focar mesmo realmente aqui, bora dormir cedo, vamos acordar tal horário aqui pra, tipo, tá passando uma pré-eleição até, tipo, a parte tática, técnica ali pro dia, o que é que vai estar acontecendo. Isso mostra bastante profissionalismo, né? Quando você trabalha com equipe profissional, com equipe, tipo, amadora, você percebe muito essa diferença nos próprios plays, assim, da experiência que eles têm de saber respeitar as ordens, saber, tipo, seguir as orientações da org. Claro que por exemplo, dentro do cenário por exemplo, eu tô dentro da LBFF Série A agora. E assim, o que a gente escuta, entra ali, sabe, conversa de corredor, tal, que o pessoal vai passando, tem muita org que tá indo bem, mas tipo assim, cada quem segue sua regra, tal, tipo, você começa com os players, eles falam, pô, na org que eu fazia parte, tipo, era LBFFA, mas que a gente dormia na hora que queria, comia o que queria, tipo, respeitava o horário de treino, ponto. O resto, tanto faz. Já tem outra orgs não, tipo, que realmente tem todo um cronograma da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, cara. Tudo tá certinho ali, cronometrado, para você tirar o máximo de performance. Tem uma hora do fisioterapeuta, não pode faltar. Tem hora com o psicólogo, tem reunião com a galera da staff para repassar a parte técnica. Aí tem um treino individual, tem um treino coletivo. Então, tudo isso é pensado para tirar o máximo dos players. Claro que são profissionais, né? Tipo, eles estão recebendo ali para ele, tem concentração. Mas mesmo no cenário, tipo assim, sei lá, LBFFA, a gente vê que tem muita disparidade também nesse profissionalismo ainda. É muito disso que até entra naquela questão, volta naquela questão que a gente queria passar para os jogadores daqui. Para não achar que é assim, que continua jogando que nem joga uma ranqueada, por exemplo. Os caras jogam ranqueada, tem gente que joga ranqueada sério, mas só que não joga profissional. Né? Joga sério, mas não joga de um jeito profissional. E aí acaba levando isso quando vai para um jogo competitivo realmente, está participando de um campeonato. Aí acaba estourando, falando besteira, começa a explodir. E aí foi muito disso que a gente começou a passar junto com a imagem, porque até então tinha muitos jogadores também que eram apresentados nas organizações só pelo nick do jogo ou só por alguma outra questão. A gente veio com essa questão da imagem da pessoa mesmo física, para eles poderem começar já a preservar tanto o nick deles, eles querem dizer como se eles tivessem criado uma segunda identidade ali, uma identidade virtual. Né? Por exemplo, eu sou o Carlos e aí o nick geralmente Cabra da Peste. Então tem um nome ali que é o Cabra da Peste, tem que zelar ali dentro do competitivo, né? Para não se manchar, não deixar por questões banais eu começar a me exaltar, falar coisa ali dentro do cenário e acabar me queimando. E aí tem muito disso, e eu acho que a equipe jurídica também auxilia muito dessa parte, porque tem muita gente que acha que a internet é terra de ninguém, né? Ali, às vezes acha que não pode tomar um processo por questão ali de postar alguma coisa, então tem que tomar muito cuidado, e a equipe jurídica ajuda muito nessa questão, além de a pessoa reconhecer que tem uma identidade ali a zelar, né? Porque não é só também... normal, né? É um emprego comum, né? Se você é um psicólogo e acaba fazendo algo do tipo, então você é qualquer outro tipo de profissional e acaba fazendo algo que não esteja dentro ali das normas ali, você acaba, né, como popular se queimando, né? E entre esse ponto, se o player, por exemplo, se queima na internet, sei lá, chega no Twitter lá, tipo, fala um monte de merda e tal, e ele acaba sendo meio cancelado, o problema é, ele tá ligado à sua org. Então ele tem que ter essa noção que, pô, eu represento não só, tipo, não é só eu falando ali, eu tenho uma org por trás de mim também, que, tipo, tá investindo em mim e tal, tipo, dando apoio, tal, financeiro, com equipamentos, tudo. E eu não posso sair falando qualquer coisa, de qualquer jeito, por aí, tipo, principalmente usando meu nick, até mesmo, tipo, em partidas aleatórias, o cara, tipo, sai falando qualquer coisa, porque senão, pô, mancha a org também. E as consequências chegam rápidas, né? As consequências chegam rápidas. Por exemplo, essa semana eu vi uma notícia que, tipo, um CEO e uma pessoa relacionada ao marketing foi desligada da empresa por questões raciais, entendeu? E, tipo, ele não... Tipo, a pessoa, quando já começa a fazer isso, ele tem que ter pelo menos 20% de juízo. Porque, dependendo de onde ele fala, dentro do jogo, ou sei lá, numa comunicação aberta que você vê. O celular hoje escuta a gente falando as coisas. Até isso dá para entregar a gente. Então, essa pessoa já está passando por isso, ela já tinha uma má índole, entendeu? Então já não dava para ter começado. E é muito que eu vejo hoje, tipo, o tribunal da internet não poupa. E aí, se você é um jogador, você acabou fazendo besteira, obviamente a org em 24 horas já tem que se comunicar. E você acaba perdendo a oportunidade no resto da sua vida.
e se manchando com o resto dos times, porque querendo ou não, se alguém quer contratar alguém do nosso time, ele vem consultar a agenda, ó, aconteceu esse tal jogador que vocês têm aí, me diga como é que ele é, o comportamento dele. Às vezes não é nem porque ele é um bom jogador, porque a outra equipe já sabe que ele é um bom jogador. Só que eles vêm perguntar a gente como é que o jogador se comporta. Porque, querendo ou não, ninguém quer levar um jogador descontrolado. Aí é isso muito que eu vejo. Que também cai muito em cima dos psicólogos, essa questão do comportamento dos jogadores, porque, querendo ou não, como são meninos, claro que tem aquela parte de que eles não são maduros ainda para entender o que eles estão falando, mas, querendo ou não, eles já estão ligando marca, ligando time, ligando outras pessoas, os pais deles, entendeu? Ou até o profissional que cuida deles. Imagina, você é um profissional que cuida do jogador, e aí ele acontece fazendo uma gafe, querendo ou não, vai dizer, aquele tal psicólogo não está fazendo um bom trabalho, porque o jogador fez isso, aquilo, no campeonato. Sim. Entendeu? É muito perigoso essas coisas hoje. Sim, sim. E realmente, tipo, é algo que a org tem que estar se preocupando, né? Por isso eles até pontuaram a questão de ter uma equipe jurídica e tal, isso sempre ser pensado para não deixar nenhum deslize assim acontecer. Claro que não tem como evitar 100%, mas já ter preparado para isso acontecer, como você falou, em 24 horas a org tem que dar tipo uma posição. E quanto mais demorar para dar uma posição, pior vai ser. Porque, gente, porque demoraram tanto para postar uma nota de repúdio aí? Para tipo, tirar o player dentro da equipe. Tudo isso vai contar, né? E todo mundo, se você for lá, tá a mercê disso. É o que eu falei, é o CEO. CEO da equipe foi afastado. A gente já viu outras coisas já. A pessoa que era dono do programa e tal, teve que ser afastada pelas consequências dele. Entendeu? Sim. E hoje é muito difícil. Tipo, claro que uma coisa é a gente conversar, eu e ele, a nossa conversa assim pessoal, mas na hora que a gente tá na internet, o comportamento tem que ser total, entendeu? A gente tá levando, independente do que eu fale no quiosque ou qualquer lugar, vai me relacionar a vocês. Claro que eu não sou, chega lá, chefe do vocês. Não, mas jogador sim. Dá pra você ver um jogador famoso. Sim. Por exemplo, o Nobru, você vê o Nobru falando besteira, pô, do fluxo. Tá falando besteira, já vai sobrecair. Sim. Perfeito. E voltando um pouco para o cenário aqui de Sergipe, eu tenho duas perguntas em um. Eu queria saber qual esporte, assim, tipo, qual jogo do momento você percebe que está se desenvolvendo mais aqui no cenário sergipano, que, sei lá, talvez futuramente a gente comece a ter uns campeonatos relevantes por aqui, e também sobre o cenário feminino. Sobre o campeonato que mais se desenvolve, não tem para onde correr, é Free Fire, até por questões de acesso, depois dessa pandemia também, preço de computador subiu muito, agora está voltando a baixar, mas o preço de peças de computador subiu muito, então o celular ficou muito mais acessível, muito mais pessoas começaram a utilizar, então, e o Free Fire já vinha já é um jogo enorme, então a maioria dos estados, quando vão começar algum campeonato, sempre vão começar com Free Fire, porque o público é gigante. Então não tem para onde, não tem outro jogo. Agora, um jogo assim que está desenvolvendo bem é o Valorant, não só aqui no estado, mas no Brasil. Está tendo um desenvolvimento muito grande. Já tem alguns estados que estão começando a fazer, como foi o caso do campeonato do que a gente participou agora na final, do CWG. Foi o primeiro deles, né? Foi o primeiro deles. Mas... E então, para um jogo pro Valorant, né, que é um jogo teoricamente novo. Sim, então, é um jogo que está muito em crescimento, se for falar em jogo de competitivo de computador. De mobile ou Free Fire, não tem para onde correr, eu acho que é o crescimento que vai vir mais campeonato de Free Fire, não só por parte do que aconteceu aqui, que foi da TV Atalaia, mas vai ter de alguns outros locais, que até as faculdades participam, né? A UFS, a UNIT participa de alguns campeonatos assim, que são das competições de faculdade. Enfim, com relação ao cenário feminino, aqui em Sergipe, como no Brasil inteiro, na minha opinião, acho que ainda é um pouco escasso, certo? Não é questão de física, porque não importa, né, na questão dos jogos eletrônicos, eu acho que isso é o bacana, não tem aquela divisão, não é necessário ter aquela divisão como no futebol, o masculino, o campeonato masculino e o campeonato feminino, mas ainda é muito escasso.
querendo ou não, tem a questão que as meninas geralmente sofrem muitas agressões na internet quando está jogando no competitivo, mas acredito que tem um crescimento bom ao decorrer dos anos, mas também eu acho que não vai ser por agora. Mas vem crescendo. Então, geralmente as meninas estão atreladas mais à questão da influência ali, e o competitivo está tendo um crescimento bom, mas eu acredito que ainda vai crescer muito mais, mas só vai demorar um pouco mais para poder ter esse crescimento. Até porque com as meninas, em relação ao time feminino, eu acho que a organização tem que se desenvolver um pouco mais, sabe? Entre aquela questão que a gente acabou de falar, de se proteger do restante da rede, das redes sociais. Porque, querendo ou não, como ele falou, é muito mais fácil afetar as meninas nesse time, e aí precisa de uma preparação bem grande da organização. A gente procurou, a gente fez o time de Lowry Rift, mas não era presencial, era online. Acabou que parou por questões de, as meninas tinham outros compromissos, que é aquilo que a gente sempre fala, é aquele negócio de depender. O que é que eu vou fazer agora se eu vou me manter, entendeu? E também o Lowry Rift não estava dando tanto assim, como é que eu posso dizer? Retorno. Não estava dando retorno para elas em si. Por exemplo, alguns dos campeonatos não eram em valores reais, eram em valores de moeda do time, ou do jogo e tal. E para elas iam dizer, como é que eu vou pagar minhas coisas e tal, como é que eu vou viver disso? Mas, assim, em questão do time feminino, como a gente sempre discute aqui dentro, de uma forma que a gente tem que se estruturar mais um pouco, porque a gente, desde que da metade do ano, a gente já tem um ano, em 6 meses a gente já estava pensando em fazer time feminino, só que a gente parou e falou e refletiu. Tem que ser uma coisa bem, bem trabalhada, porque o time feminino são poucas meninas que tem, entendeu? E para lidar com os sonhos da pessoa também é difícil. E é o que a gente sempre fala aqui. A gente quer dar um passo sem precisar pular para... Querendo ou não, é um crescimento assim. A gente está numa escada. Se a gente fosse para o time feminino, a gente teria que pular uns dois degraus, entendeu? E a gente quer fazer um passo de cada vez para quando chegar lá, tá pronto já. Quando os meninos chegarem no time, ter já um corpo judicial, psicológico, entendeu? Todo um preparo para elas. Não que os meninos não tenham, entendeu? Mas para elas teriam que ser mais abrangentes. Não sei se você entende como... Porque querendo ou não, quando a gente fala isso, vocês estão dando mais atenção às meninas. Não é que elas precisam, porque elas sofrem mais que os meninos. Se os meninos já entram nessa questão de se vai valer a pena jogar ou estudar, ali, ou se formar, na verdade, em alguma profissão, para as meninas eu acredito que seja bem mais pesada essa parte, porque o cenário feminino, querendo ou não, é baixo, né? Se você for pegar assim, em questão de número de meninas que jogam competitivo, né, profissionalmente ali, que vai para viagem, etc. Mesmo que seja mesclado com algum... Já houve, né, questões de menina, tipo, a equipe tinha 4 homens e uma mulher ali no meio. Tinha equipes que é só feminina, que foi para a final, enfim. Mas é bem raro você ver essas questões. Então, se fosse um pouco mais, se visse um pouco mais, né, dentro dessas competições, visse com mais frequência meninas jogando, aí eu acho que ficaria mais equivalente. Mas como não tem essa quantidade de meninas profissionais ali, então acho que entra bem mais, pesa muito mais, né? Eu acho que dá para assimilar muito com o futebol. Porque, tipo, se é difícil um homem ser jogador de futebol profissional, uma mulher é bem mais difícil por questões de campeonato, né? Campeonato regional, a gente tem um Brasileirão aqui, mas também não é lá essas coisas, questão salarial, jogos da seleção também não é tão viável, não é tão visualizado, né, na verdade. Enfim, então acho que dá para equiparar muito com essa questão. Você vê, o futebol já tem o quê? Centenas de anos e a gente foi chegar agora, tipo, alguns anos atrás o pessoal que faz cobertura do time dos campeonatos femininos.
Então, Sim. querendo ou não, meio que revoltante isso, porque elas sempre estão no cenário. Você vê até Uhum. time de futsal, tem time de futsal feminino, mas não chega essa informação pra gente. E aí Uhum. você fala, se esses que futebol já é gigante, já não dá essa cobertura, como é o esporte? Claro que o esporte fica mais, como é online, as meninas podem acabar, porque eu vejo muito na internet meninas que se passam por contas que não podem, por exemplo, não pode botar Amanda, sei que lá, entendeu? Elas sempre Uhum. se vinculam sem gênero, porque senão Sim. por exemplo, a gente já passou por questões de tipo, a menina ser, a gente só se comunicar com a gente no jogo quando ela percebe que o homem não vai ser aquele que vai brincar com ele e tal. Não sei se Uhum. você já passou por isso também. Muitas das vezes a Uhum. gente caía com menina no jogo, quando a gente jogava, e elas ficavam em silêncio, porque tinha medo de Uhum. ser, como é que eu posso Assédio dizer? até. Ter Sofrer um assédio assédio, por tipo. trás. É muito Uhum. difícil falar sobre esse assunto também, porque Sim. como a gente não está, assim, expert no assunto, a gente fala a nossa Sim. visão. Talvez o que a gente Uhum. fale possa estar errado em alguns momentos, porque a Uhum. gente não acompanha especificamente. E eu, assim, pelo que eu vejo no Twitter e tal, o Valorant agora está dando oportunidade para as meninas. A gente também já Uhum. entrou nesse assunto do time de feminino de Valorant. A gente Uhum. está olhando para isso, mas como eu falei anteriormente, um passo de cada vez, entendeu? Sim. E até explorando mais esse assunto, por exemplo, recente teve a LBF, que é a competição feminina, tipo, que é uma competição muito grande de Free Fire. E se eu não me engano, o prêmio final dela foi até com a equipe que eu trabalho, que é o pessoal da Tropicals, são as caóticas. Tipo assim, pô, as meninas jogaram demais, pegaram o primeiro lugar, pegaram o MVP, mas o prêmio total da competição, que tipo assim, que vai para várias colocações, foi R$ 5.000. Então, assim, tipo, 5 mil, tipo, quando você divide isso para várias equipes, tudo, você fica no. E aí a gente vai dividir para as plays, para a galera da staff, principalmente pro. É mais pro coach e pro. Nossa, o analista. Então, assim, quando divide, e aí num pedaço fica com a própria org, né, também, porque pelo investimento, pô, é nada de prêmio, sabe? A gente tem que ser sincero, porque é um custo, sabe? Tem um custo de material, tem um custo, tipo, de toda a empresa de maneira geral, que a organização é uma empresa, pô, realmente entra muito essa questão até do futebol que você falou, de visibilidade. Por não ter visibilidade, não tem patrocinadores específicos, e é muito meio que a org tenta influenciar o cenário, tipo, tenta ajudar no cenário, mas a org tem que ter um investimento anterior. Tipo, por exemplo, se vocês não estão tendo tipo, investimento para conseguir realmente estruturar, tipo, a gente consegue apoiar uma line feminina, não daria certo, né? Geralmente seria como você falou, tipo, dar um passo a mais ali, um pouco mais antecipado, sem a gente ter antes um investimento legal para poder realmente conseguir dar apoio, para não precisar do nada acabar, porque por retorno, eu acho que as lines femininas não conseguiriam se manter, né? No cenário. Uhum. É que é difícil mesmo, R$ 5.000 de premiação, só, como você falou, né? Se Aham, for dividir isso tudo aí para os membros tudinho, aí é realmente sim. difícil. Isso é um E 5 campeonato mil? profissional, né, no caso. Imagina se fosse um campeonato Aham, amador. Se Da for um campeonato comunidade. amador, for um campeonato amador de sim. 200, R$ 300, e aí não tem nem o que você repartir com isso aí. Aham. E, tipo assim, e quem jogava o campeonato, tipo, era a galera da Fluxo, era a galera da W7M, tipo assim, a galera de alto nível que eles investem nas lines femininas, mas pra ter a line feminina mesmo, sabe? Do que em si, pelo retorno financeiro. É mais uma visibilidade ali a mais, realmente querem apoiar o cenário. Mas foi até um ponto, eu acompanhei bastante também o VCT do feminino, e até a própria questão da premiação dele, tipo, é bem menor do que a Bem premiação do inferior, masculino. né? E uma coisa que foi até uma apresentadora, tipo, ela gravou um vídeo depois, foi porque nos comentários do primeiro dia da competição, era só os caras falando, por que tem competição feminina se o masculino, na verdade, tipo, é geral, não tem sexo. Porém, acho que, tipo, das equipes que jogavam o masculino, não que o masculino, tipo, geral, o VCT unicamente, acho que só uma delas tinha uma player que, tipo, que era reserva, uma parada assim. Então, a apresentadora falou, pô, a gente tem aqui não lembro agora a quantidade, mas tipo, sei lá, 28 meninas, tipo assim, com alto potencial, realmente que jogam muito e que não conseguem espaço para jogar no VCT no que é o masculino, né? Tipo,
Então elas têm essa possibilidade de visibilidade, de realmente estar alcançando mais público, e de a gente estar mostrando elas aqui para o cenário de maneira geral. E que foi muito massa. O VCT feminino também, que foi bastante jogos legais, bastante partidas massa. E que talvez elas não teriam essa oportunidade de ter essa visibilidade, de poder estar vivendo do Valorant. Então isso é legal, sabe? Tipo, realmente das equipes estarem investindo, mesmo que por enquanto não tenha um retorno tão legal. Só o da campeã às vezes consegue tirar um pouquinho mais ali, mas de certa forma vale a pena, né? A gente tem partido dos dois lados, né? Tanto dos organizadores do campeonato quanto das ordens maiores, né? Porque como foi citado aqui, infelizmente tem que ter um investimento um pouco maior para poder você dar início num time feminino e imagine você dando início na sua organização e dando início de um time masculino. Então vai ser custo, como você mesmo mencionou, vai ser custo dos dois lados, porque tem que ser um investimento, porque você sabe que não vai retornar tanto em questão de campeonatos e etc. E pode ser que retorne em questão de mídia, a depender de como as meninas desenvolvam, porque também quando as meninas jogam muito bem, elas acabam se destacando, a mídia é um pouco maior, já que elas seriam, teoricamente, uma das poucas que se destacaram, né? Então tem esse lado, mas é difícil, né? Seria uma aposta também que você estaria fazendo. Então você está apostando na sua organização e ao mesmo tempo apostando na equipe feminina, fica um pouco difícil. Então, juntando essas duas dificuldades, eu acho que teria que vir mais ali da questão da organização do campeonato, o campeonato profissional, da questão ali da LBFF, teria que ser uma LBFF feminina, da questão do Valorant, seria um BCT feminino, e a questão de outros jogos ter uma questão feminina, e as ordens maiores terem umas equipes femininas para poderem estar se inscrevendo elas nesse campeonato, para poder estar movimentando. E após isso, ou continua com o campeonato, ou começa a ingressar mais as meninas e fica... Porque como foi o comentário que você falou, né? O campeonato masculino, teoricamente, não é masculino. É um campeonato aberto. Só que as poucas meninas são cadastradas ali justamente por questão de estrutura que não tem. Sim. E entre o ponto, por exemplo, do VCT, né, que foi tipo, a final foi presencial, pô, isso é massa para a visibilidade, tanto das meninas em si para o cenário, como também até tipo, os patrocinadores em si, porque pô, cada vez está aparecendo mais. O próprio Free Fire atualmente, eu acho que passa todo dia. Tanto que até na segunda-feira à noite. Ele passa no sábado, domingo e na segunda a Série A na Rede TV, eu acho. Acho que é Rede TV. Então, pô, isso é mais legal, né? Porque tá trazendo cada vez mais visibilidade para os games de maneira geral. Ó, eu vou conferir aqui as perguntas. De antemão, tem um Leozinho aqui que já pediu o Yuri em namoro 3 vezes. Só para informar aí. A cada uns 20 posts ele mandou. Você não. Hoje não, Faro. Vai dar namoro. Não, hoje não, Faro. A cada 20 minutos ele mandava um. Yuri, me namora. A galera da Arena High Tech também aqui mandou um Rua 6 vai dominar o mundo. Então presente aqui também. Em breve. Com fé. E outra galera aqui mandando salve. O Caetano, ele fez um comentário, eu até tenho ouvido falar dessa notícia, não sei se já pegaram também, que vai sair o Valorant Mobile, né, também. Então apostando aí que talvez seja um novo game aí. É uma possível. Que nem o Apex Mobile foi lançado também, o Apex Mobile deu uma crescidinha boa, eu acredito que ainda passar tem algumas novidades aí pro cenário do Apex. É um jogo bem interessante de jogar, eu sempre gostei do Apex como um jogo. E eu sempre gostei de ver jogos do competitivo dele. Acredito que seja um jogo muito... Ele é até similar com o Valorant, assim, questão de jogar, de ser aquele questão de desenho, né? E os personagens têm alguns poderes, para você poder combar com a sua equipe. Então, se assimila muito com o Valorant e se assimila muito também com o Free Fire, né? Porque o Free Fire também tem um pouco de estratégia nessa questão, né? Já que alguns personagens têm as skills. E, enfim, eu acho que é um jogo bem bacana de jogar. Mas vamos ver como é que o mobile vai desenvolver aí na questão do competitivo. E eu acho que tem muita gente que assim, se frustrou, tá meio frustrado com Free Fire. Ele ainda é grande, sabe? Mas tá meio frustrado com o que tá acontecendo, a marcha.
e aí vai procurar outro jogo para se dedicar também. Eu acho que o Valorant entra nisso, né? Vai tipo, pegar a vaga dessa frustração, porque o povo, o jogo tá começando, tá vendo o que tá acontecendo com o computador, então, possivelmente se a Riot quiser, né, querer olhar um pouco para o mobile, talvez dê muito mais certo do que já o de PC. E aí o pessoal vai começar a treinar, vai começar a se dedicar um pouco mais. Com isso também vai começar a falar, por exemplo, lança o jogo. Aí a Laude tá lá, aí o pessoal já começa, Laude, monta o time do Valorant Mobile, entendeu? E aí ele já vai se dedicando, a galera já vai se dedicando a profissionalizar o jogo para ficar grande. Entendeu? Para já começar a aparecer campeonato. Primeiro que sempre o que acontece é a comunidade. A comunidade mesmo já começa a fazer os campeonatos e aí o pessoal, por exemplo, que está por trás do jogo já começa, vamos começar a fazer o campeonato mais estruturado, porque a comunidade já está dando atenção ao jogo e eu acho que pode dar bom. E aí vem em si. O que sempre acontece, né? A comunidade começa a fazer o jogo, depois os proprietários do jogo começam a fazer, aí lá vem os times montando, e é assim que começa a crescer o jogo dentro aqui no Brasil, por exemplo, porque querendo ou não, eu acho assim que, pelo que eu vejo, muitos jogadores brasileiros têm a oportunidade de ser melhor do que outros lá fora, mas acabam sendo desperdiçados por questões econômicas e tal. Sim. Porque querendo ou não, a gente tem muita ordem no Brasil, mas nem todos conseguem chegar lá e acaba acontecendo isso, questão econômica também. E é por isso que sempre tem esse déficit. Se o jogo vem já com os campeonatos... Tranquilo. Se o jogo... Eu tava postando o link da live aqui. A gente não conseguiu escutar, beleza. repetir. Beleza. Se o jogo, tipo assim, ele vem realmente já com um campeonato bem estruturado, com uma premiação legal que incentiva pra galera, vamos entrar porque vai valer a pena me dedicar ao jogo durante esse período, ao invés de fazer outra coisa da minha vida, isso ajuda também. Porque, tipo, sabe, tipo, pra galera que for participar vai ter uma premiação boa, tal, mais campeonatos, não tipo só um grande campeonato, mas tipo campeonatos menores, estaduais, regionais ali, que vai incentivar a galera a estar se inscrevendo, a participando, até as orgs em si vão começar a olhar um pouco mais. E realmente o Free Fire vem numa queda e um jogo mobile assim, tipo, que se aparecer realmente conseguir suprir esse espaço, a galera consegue transitar muito mais tranquilamente para ele, principalmente se ele tiver uma visibilidade maior, né? O pessoal fala assim muito da queda do Free Fire, mas é normal, né? Tipo, eu acredito que seria impossível o Free Fire continuar na linha que ele estava. Por conta da pandemia. O Free Fire chegou em 2018, ali na 2017, naquele crescimento ali, deu aquela estourada em 2019, enfim, pelo menos no Brasil, né? 2018 ali para 2019. E eu acredito que seria muito difícil ele continuar naquela linha ali, a não ser que é praticamente impossível, né? Para quem vê um pouquinho de marketing, de questão de curvas de crescimento, etc., era a tendência ele começar a cair. Certo? O que no caso teria que o Free Fire começar a cair o menos possível, para depois hoje estabilizar. Né? Muitas pessoas começam a argumentar sobre essa questão da queda deles, mas eu acho que ainda é um jogo que ainda é um jogo que tem muito crescimento, visibilidade. Muita possibilidade ainda, apesar o jogo ficou chato em questões para alguns, porque o jogo se tornou muito competitivo. E aí, por exemplo, se eu fosse conhecer o Free Fire hoje e entrasse numa sala, ia tomar bala toda hora. E muito aí, capa. Muito capa. Toda hora eu só já ou fica achando que é hack, porque não conhece muito o jogo, não conhece ali porque vê tal pessoa jogando, ou fica frustrado porque entrou lá para se divertir, mas só que não dá 2 passos e morre. Então o jogo se tornou muito competitivo, é tanto que hoje em dia, antigamente era o lendário, né, que buscava, né? Se pegou lendário, não, se pegou como é? Era lendário, não o... Cara, acho que mestre, você pegou mestre, desculpa. Você pegou mestre. Se pegou mestre, tem que pegou mestre. Então, hoje em dia o pessoal esqueceu um pouco mais isso da questão de mestre. Mas está focando mais na questão de campeonatos amadores. Então, para quem vai jogar para se divertir ali numa ranqueada,
ou vai jogar para se divertir ali no negócio normal, fica meio ficando frustrado. Então é normal ter essa queda justamente porque o competitivo aumenta, então a queda do acesso dos jogadores começa a cair, né? A pessoa que realmente agora vai querer jogar Free Fire não vai jogar para se divertir, vai querer para ser um jogador profissional, vai querer jogar ali profissionalmente, treinar, jogar todo dia para poder ficar o melhor dos melhores, né? E hoje em dia não basta ser bom no Free Fire, tem que ser excelente, né, para poder se destacar. Fora da curva. Já por questões de que o jogo ficou muito, muito conhecido. E aí entra também outras questões, né? Tem o jogo do Apex Legends que lançou teve para quem tem computador também, que era que jogava ali no emulador. Tem o Valorant também, que não é um jogo tão pesado para se jogar. Então tem diversas questões. Mas assim, eu acredito que o Free Fire, para cair, para acabar, assim, como muitas pessoas especulam também, que quiser acabar, para fechar, eu acho muito difícil. Fechar. E a tendência é vir mais jogos parecidos, assim, mobile principalmente, se adaptar, que foi a questão do LoL. O LoL já há muito tempo não tinha lançado. Eu não sei se por questão de desenvolvimento ou por questões de medo de abrir assim, depois da ascensão do Free Fire, foi que o LoL veio trazer para o mobile, e é mais rápido o jogo do LoL, para quem não conhece. O LoL de computador, as partidas duram em torno de 30 minutos, 40. O do celular foi feito para durar 5 minutos. Ele foi desenvolvido, mas tem partidas que duram 20 a 30 minutos, mas ele foi desenvolvido para durar ali no máximo 3 a 5 minutos. É um jogo rápido, mas também é um jogo que veio com tudo, né? Tinha jogos que eram bem parecidos, que eram Mobile Legends, mas também, como foi lançado pela própria Riot, aí, o LoL Wild Rift já deu uma crescida muito boa. Então tem campeonatos mundiais também já tá desenvolvendo. Então tem muitos jogos, tem muitas áreas para serem exploradas na área competitiva. Não só do lado, para quem é patrocinador, não só do lado das organizações, mas do lado de organizações de campeonatos, né? Que é tanto que tem marcas hoje em dia que patrocinam, a Coca-Cola patrocina, Banco do Brasil patrocina, Mercedes, Audi, enfim, essas marcas são gigantes que não são relacionadas diretamente com jogos eletrônicos, mas estão ali no meio, porque é algo que cresceu muito. Porque tem muito público, né? Envolvendo um público mais jovem, eles querem captar esse público jovem também. Principalmente os bancos, né? Voltando àquela questão dos jogadores serem mais novos, que tem falado lá nos Estados Unidos, e iniciarem com 14 anos, 15, então muitos bancos estão abrindo também contas bancárias para jogadores, especificamente. Né? Que ali o jogador tem acesso à conta. Provavelmente tem algum tipo de limitação, né, monitoreio com os pais, mas também estão aderindo a essa questão, já pelo crescimento que está tendo, né? Então é uma área que é internet, é uma área que não tem nem dimensão de crescimento, né? É um negócio online, né? E aproveitando que o Caetano escreveu aí no chat, que o Free Fire seria o CS, né, hoje em dia, porque muita gente fala que o CS está parado, mas ainda acontece muita coisa, tem muita gente assistindo, a gente vê pela live do Gaules e etc., o quanto bate. Então, eu penso dessa forma também. O Free Fire, com certeza, vai se manter ali estável, mas não vai ser esquecido, porque ele foi um marco, né, do mobile. Eu não conheço outro que bata esse nível. Tem o PUBG, tem outros assim, mas não que chegue ao ponto dele. Do Free Fire, sim. Teve o Clash of Clans, Clash of Royale. Começou assim, o competitivo, né, no mobile, né, com esses jogos indie, né? Ali de montar sua base e tal, atacar. E aí foi que depois que chegou já o Battle Royale, que já estava em ascensão na época, que era do PC, aí chegou no mobile, o mobile se tornou mais acessível. Se tornou não, é um produto mais acessível, querendo ou não. Né? Então, Free Fire você baixa em qualquer Nokiazinho de jogo, você tá baixando Free Fire hoje em dia. Hoje em dia não tá tão leve. Tá mais pesado. Mas assim, querendo, comparando, você comprar um celular de 1.100, por exemplo, celulares da marca da Xiaomi, que são celulares que conseguem rodar bacana um jogo, e você conseguir jogar, se tornar um profissional através daquilo ali, já é outro nível, já é uma evolução muito grande para quem precisava juntar hoje em dia 3 mil para comprar só um gabinete, uma CPU, que jogue o jogo em uma qualidade em que você possa estar se equiparando com outras pessoas. É isso só a CPU, né? Tem um monitor, mouse, teclado, que tudo isso interfere na questão ali da gameplay. A questão do celular, tem alguns celulares que interferem ali na questão da gameplay, né? Que
Por exemplo, os meninos gostam de usar o Wicca Plus para jogar por causa da questão de acessibilidade. Mas assim, eu acho que se for comparar com o computador, não tem nem muito o que falar, né? Então é uma comparação injusta até. Sim, sim. Perguntaram aqui também sobre recrutamento. Foi lá no início da live, mas eu deixei para o final. Estão perguntando quando vocês vão estar abrindo recrutamento aí para as equipes. De qual jogo? De qual jogo ele perguntou? Não especificou. Só perguntou recrutamento. Qualquer jogo ele quer participar, né? O que tiver abrindo, ele tá entrando. Até se for para xadrez. Foi o Guiô, card game lá. Como a gente mencionou no começo, por enquanto a gente tá com o Valorant, tá fechado a equipe do Valorant, já tá com os 5 sequinhos. A gente tá em busca do coach, aí para ver se consegue agregar, tem um psicólogo, mas nas outras equipes a gente tá estudando como é que vai fazer para recrutar e para poder, como é que vai dar seguimento para a equipe, né? Porque a nossa ideia, como a gente não chegou a mencionar, mas o que acontece? A gente queria primeiramente crescer aqui no estado, queria crescer tudo isso aqui no estado, só que a gente viu que chegou querendo ou não, não é que a gente seja, não é que seja, a gente seja os gigantes do estado, a gente não tem mais para onde ir e tal. Agora, mas assim, no momento, pelo que o Estado proporciona, pelo que o Estado proporciona no momento, sim. O Estado, quando eu falo, não é questão de governo, etc., mas sim questão de campeonatos que tem. No momento, não tem mais para onde a gente ir, então a gente tem que estar investindo em campeonatos fora. E aí a gente está vendo como é que vai fazer a questão dessa logística para poder abrir equipes, para ter equipes para poder estar jogando algumas competições fora, né? É porque tem a possibilidade, assim, tem duas possibilidades. Ou a gente monta um time aqui no estado e manda para as demais, para João Pessoa, Salvador, etc., de São Paulo, ou a gente entra naquela questão de, tipo, por exemplo, tem muita gente de Salvador, Recife, jogador novo que entra em contato e fala assim, tem uma equipe aqui, talvez se vocês quisessem, a gente poderia ser o Rua 6 do Recife. Entendeu? Aí a gente entra nessa questão. Será que é mais viável a gente montar um Rua 6 lá em outro estado com outros jogadores e aí a gente teria menos custos, né? Porque a gente ia ter viagem, despesas e tal. Mas é aquilo também. O jogador de lá, ele poderia fazer o que bem quiser e aí envolver o Rua 6 e acabar... Por exemplo, todo mundo está aberto a isso, como você falou. Ele poderia fazer alguma coisa e acabar associando a gente e estragando tudo aquilo que a gente botou em prática. Então é o que a gente está pesquisando para fazer de melhor. Se a gente abre equipe, por exemplo, um Rua 6 em Salvador para a Superliga ou outros campeonatos, ou a gente traz também, pode ter a possibilidade depois, tem muitas coisas para acontecer ainda, trazer jogadores de outro estado para jogar pela gente também. Por exemplo, tem um de Recife, um de Sergipe, um de Salvador, e mandar a brasa, mandar eles para os campeonatos em aberto. Então, querendo ou não, são 3 opções. Aí você vê, a gente fica entre essas 3 opções e pensando, pô. E também tem os projetos que a gente que a gente não pode contar ainda, né? Não pode contar ainda, mas tem uns projetos que a gente tem que ver como é que vão ser daqui para frente. E aí fica em aberto o negócio de recrutamento. Vai chegar um momento, vai. Mas assim, tendo calma, né? Em resumo, a gente não tem uma data definida de como vai acontecer. A gente está vendo como é que vai ser toda a logística antes de fazer o recrutamento, justamente para a gente não recrutar e a equipe ficar parada sem o norte, né? A gente já tem algo definido, já tem um cumprimento, um calendário para poder cumprir com essa equipe, né? A gente, por exemplo, a equipe de LoL Ed Rift, a gente vê os campeonatos primeiros que tem, né, tanto amadores quanto profissionais, ver as possibilidades das viagens, se tem algum campeonato que vai ser com final presencial e a viagem, etc., para depois a gente recrutar a equipe, recrutar os jogadores, na verdade, e dar seguimento, dizer, olha, o calendário vai ser esse até tal dia, vai ser dessa forma que vai acontecer e tal, então tem toda a conversa com o jogador, para ele não entrar e ficar só esperando as coisas vindo em cima da hora. Excelente, excelente. Sei que vocês têm várias coisas que vocês não querem, não estão podendo também estar abordando, mas qual seria a próxima meta da Rua 6? Será que próxima meta? Vai, deixa você dar spoiler.
A próxima, não precisa contar lá na frente. A próxima, só. O que a você já tá fazendo? A meta sempre é a mesma, né? Que é conquistar os campeonatos. Conquistar o mundo. Tanto seja campeonato amador quanto profissional, mas a meta principal mesmo é a gente conquistar um campeonato profissional, pelo menos acesso a um campeonato. Na questão do LBFF seria a LBFF Série B, na questão do Valorant, o VCT, a gente chegar em algumas, ali nas fases finais, não necessariamente ser campeão, óbvio, mas a gente está chegando algumas nas fases finais ali. Então, acho que a primeira meta nossa é essa com as nossas equipes. A segunda meta é profissionalizar mais ainda, ou assim, né? Então, aquela questão de contrato e tal, botar tudo isso em ascensão mesmo, porque, querendo ou não, do jeito que a gente trabalha hoje, a gente acha que é o possível que a gente pode dar, né? Sem contrato, mas assim, oferecer isso, aquilo, mas dar outra continuidade. Tipo, segunda etapa agora, profissionalizar os jogadores, fazer um contrato com eles, saber que eles têm um potencial, porque querendo ou não, na hora que a gente faz o contrato com eles, eu acho que eles se destacam mais ainda. Não que eu diga que assim, não tem contrato, vai fazer de qualquer jeito. Não, mas na hora que você faz o contrato, paga direitinho e tal, ele vê que está fazendo, com certeza ele vai dar mais, se ele já está dando 100%, ele vai dar 150%, que ele já está vivendo daquilo. Ele, agora eu posso, sei lá, dar uma chance à minha mãe, ajudar em casa e tal, eu posso fazer aquilo, então eu vou me destacar mais ainda nisso. E o que a gente sempre quer fazer é pegar os jogadores daqui e, tipo, a gente não quer ser um Malaldo nem nada, a gente quer ser o vocês. Então, a gente não tem problema em também destacar jogadores e eles serem comprados por outros times. Então, a gente quer isso, a gente quer que eles se desenvolvam no vocês, se receber contrato de independente qual seja a ordem, a gente, pode ir, vá com Deus, lembre que passou pelo vocês, e vai para essa jornada. A gente quer profissionalizar, porque querendo é um sonho. Todo menino que chega pra gente é um sonho. Então, a gente não pode estar se desfazendo desse jeito. Claro que a gente trabalha, tem as nossas questões remuneradas também, que a gente quer ver. Todo mundo fala assim, a gente não é, como é que eu vou dizer, social, né? Não é um nosso beneficiário, mas... Não é uma ONG capitária, não. Não seria uma ONG, mas, além disso tudo, tanto a gente ganhar com isso, tanto eles ganharem com isso. Independente se é dinheiro, ou fama, ou destaque. Por isso que, para agora, primeiro, como ele falou, se destacar nos campeonatos, depois profissionalizar os jogadores. E o terceiro... Não, porque assim, porque esse segundo já é uma coisa abrangente, já é vários sim um só, cada um vai puxando ao outro. Como ele falou, a questão do contrato. Primeiro a gente quer o contrato, só que para ter esse contrato a gente precisa ter CNPJ, precisa ter o reconhecimento, precisa ter patrocinadores, precisa ter dinheiro entrando dentro da organização de forma constante, grande, né? De forma constante e de uma quantidade constante. E aí o que acontece? A gente hoje, vou abrir contrato aqui, o contrato que a gente faz com os jogadores, mas é um contrato, assim, não é nada escrito, mas o que a gente oferece hoje para os jogadores? A gente inscreve os jogadores nos campeonatos. A premiação do campeonato a gente não retira porcentagem nenhuma, fica o 100% fica com os jogadores, repartido igualmente com os jogadores, e a gente dá ajuda de custo, né? Como eu mencionei anteriormente, a gente ajuda com, não é também 100% das vezes, certo? Pelo menos, graças a Deus, todas as vezes que foram pedidas, a gente conseguiu, pelo menos até eu me lembro, né? Que eu me lembro, eu posso estar enganado, posso estar esquecendo algum caso que a gente não conseguiu ajudar. Mas, assim, a maioria dos casos a gente conseguiu ajudar os jogadores comprando fone, carregador, etc., cabo, o que seja. Teve até uma jogadora nossa que a gente chegou a pagar a internet, porque ela não tinha internet. E, assim, a gente oferece essa questão, oferece 100%, né, do valor do campeonato, oferece ajuda de custo nessas questões. E o espaço aqui, o local da Game Office. Né? Para os jogadores que já vieram aqui sabem que a gente tem aqui a alimentação, toda feijão, arroz, macarrão, carne, tem o café da manhã, tem suco, refrigerante,
tem biscoitos, tem cheetos, tem tudo aqui para os jogadores poderem estar se alimentando. Tem as camas, as 5 camas para os jogadores dormirem, caso não só for fazer um bootcamp, mas, sei lá, tá com a cabeça cheia dentro de casa, ou não quer ficar ali no tempo dentro de casa, vir relaxar um pouco aqui. Tem a área de lazer, tem um PC4 para jogar, tem os computadores para eles poderem mexer, tem computador para fazer live, enfim, então a gente tem toda essa estrutura para os jogadores. Isso para suprir a questão ali do salário fixo. E aí, com isso, a gente trabalha a imagem dos jogadores também, que ao mesmo tempo trabalha na imagem dos jogadores, trabalha, e além do trabalho de marketing, né? A gente conta para os jogadores que eu trabalho de marketing, porque é uma questão, como eu já tinha mencionado, você também mencionou, tem uma qualidade bacana nos posts, chama muita atenção, as fotos que o Herbert tira também são bastante boas, chamam muita atenção também, é uma forma diferente de assim, dentre as orgs amadoras, dentre as orgs amadoras, é uma forma diferente de anunciar os jogadores. Então, a gente anunciando dessa forma, a gente consegue se destacar. A gente tem vários contatos com empresas grandes, até justamente por conta disso. E, enfim, tudo isso é tudo benéfico para o jogador. É tudo benéfico para o jogador para que ocorra essa questão. Por exemplo, um Alaldo, claro, a gente não quer ser um Alaldo, mas a gente, querendo ou não, a gente se inspira no Alaldo da vida, no NTZ, no APREM, em todas. A gente estuda como é que eles trabalham, justamente porque os caras são grandes, os caras já estão lá em cima, então a gente tem que se espelhar, a gente tem que ver como é que eles trabalham, para não fazer igual, mas ali sempre está sempre tendo um conhecimento a mais sobre como trabalhar. Excelente. A gente trabalhar dessa forma para que uma equipe dessa, não uma Alaldo da vida, mas sei lá, qualquer outra equipe que seja ali, seja na Série B ou Série A, alguma competição, consiga estar recrutando um jogador nosso. Mesmo que a gente não tenha quebra de contrato, a gente não lucra com valores, mas lucra com divulgação. Porque, por exemplo, aquele jogador veio da Rua 6. Né? Então, quando vai ver lá, tem todo o histórico, tem todas as postagens, tudo certinho, é uma organização que está revelando o jogador no primeiro momento. Depois a gente tem esse reconhecimento, a gente abrir o CNPJ e conseguir, com esse reconhecimento, trazer patrocinadores, para a gente ter valores entrando, valores grandes entrando dentro da organização, para a gente poder estar fazendo a questão contratual. Mas no momento, primeiro a gente quer ter esse reconhecimento, assim dizendo, geral, tanto no acesso a competições importantes, tá ali no acesso, e tanto tendo reconhecimento geral no meio da comunidade de esportes, para depois estar seguindo com o CNPJ. Perfeito. Lendo aqui só, mas teve 2 comentários novos. A Vitória Mariana, ela está desde o início aqui. Ela comentou: o Rua 6 está no início, mas já é uma grande oportunidade para os meninos que sonham em ser jogadores profissionais. Obrigado aí, Vitória, pelo comentário. E o Caetano, novamente, ele trouxe sobre se a Rua 6 possui streamers e influencers, ou também, até acrescentem, se vocês têm plano também, caso não tenham ainda. A questão de influência, eu ia até comentar. A questão de influência, a gente está, por enquanto, chamando algumas pessoas que já fazem live, né, que já desenvolvem, já trabalham com a plataforma de streaming, para a gente poder estar trazendo algum público, né, tá fixando algum público para aqui para o nosso canal. Para assim depois a gente estar chamando algumas pessoas para poderem fazer parte do time de influência. Né, que aí os influencers a gente estava vendo como é que é fazer, como estava falando, a gente não tem questão de contratual, mas a gente estava vendo como é que é fazer a questão contratual ali com o streamer. Como é que ia ser a parte salarial dele, como é que ia ser a repartição de valores, o que é que ele ia poder participar, discutir sobre... Teve agora dos meninos do valor e o Everton para fazer a filmagem. Nessas questões ele poderia mandar o stream ou o influencer, que aí o influencer fazia lá toda a filmagem, etc. Então, assim, a gente está discutindo algumas possibilidades, algumas coisas antes de chamar fixo um influenciador para ser da Rua 6. Então, a gente, ou influenciadora, né? A gente está estudando bastante isso antes de fixar. No momento, a gente só está convidando os jogadores, ou só convidando as pessoas que já têm uma certa afinidade com a plataforma de Steam, para poder estar movimentando o nosso canal da Twitch, né? Sim. Show de bola. Como pergunta final, eu queria só saber
que dicas vocês dariam para quem tem o sonho de também estar criando sua org? Ou seja, que por mais que tenha um ano, mas tipo assim, é um ano realmente com um bom planejamento, um ano realmente que a Rua 6 ganhou uma certa visibilidade já nesse primeiro ano, realmente uma estrutura que acaba se diferenciando do que a gente vê na maioria dos casos por aí, porque o que não falta é org por aí no Brasil, afora. Org toda hora está aparecendo uma, mas que dicas vocês dariam para conseguir ter um org de sucesso, colocaria dessa forma? Minha parte, assim, na parte de design eu não vou mencionar nada. Mas na parte da dica do design, mas assim, na parte administrativa, o que eu dou de dica é não ser ganancioso, né? Tem muitas obras, assim, de acordo com muitos jogadores que passaram por nossa obra, a gente perguntava o que é que ele gostaria de ver, né, numa org, o que é que ele espera de uma org. Até porque, como vocês sabem, a gente tem um ano, então todos os jogadores que passavam, a gente perguntava como é que ele queria ver uma organização. Eles sempre mencionavam sobre isso, a organização sempre tipo tirar 60%, 70% na premiação, 40%, ficar quase nada para o jogador, sendo que o jogador tem que treinar, tem que fazer tudo ali, e não ser ganancioso dessa parte. Fazer um trabalho de mídia bem feito, sempre divulgação, né, trabalho constante ali nas redes sociais, que nas redes sociais é ingrato para quem trabalha com redes sociais, seja youtuber, seja streamer, seja qualquer outra coisa do tipo, sabe? Em redes sociais é ingrata, se ela é monitorada por um robô, então se você parou ali num dia de fazer seu conteúdo, de postar alguma coisa ali, o robô, o algoritmo, né, acaba com você, então você tem que ter constância nas redes sociais e fazer um trabalho o mais profissional possível, né? Você sempre está se atualizando dentro da área que você está trabalhando. Por exemplo, a organização de jogos eletrônicos, sempre pesquise, tenha a humildade ali de estar pesquisando de qualquer outra org. Não precisa ser uma laude da vida, uma API, mas tem muita coisa que você às vezes aprende com uma organização final. Tem muita organização que a gente já viu aqui também, que a gente olha assim, pô, dá para fazer isso aqui também, uma boa ideia fazer isso aqui, e vem com alguma coisa diferenciada que a gente olha assim, pô, aí, através da ideia de uma outra organização, a gente olha e tem uma ideia também em cima, não, vamos tentar fazer mais de um jeito, o Roacir, essa ideia aqui, dessa pessoa aqui e tal, e vai trabalhando. Então, pesquisar bastante sobre como gerir uma org, de como funciona uma organização, né, trabalhar sempre as suas redes sociais, a divulgação tanto dos jogadores quanto da sua própria organização, da sua marca, e tem ali não ser tão ganancioso na questão ali de valores. Porque a pessoa não abre assim, é que nem uma empresa, né? Você abre uma empresa ali, seja ela de vendas, etc. Você abre uma empresa, você sabe que os seus primeiros tempos ali vai ser o seu primeiro ano, 2 anos ali, vai ser de gasto. Não vai ter nada que vai entrar ali que você vai tirar para pagar uma conta de luz. Não, você pode até tirar, mas você está dando um tiro no seu próprio pé. Se você entra dinheiro, você joga para pagar alguma coisa, entendeu? Então ali tudo que entra tem que voltar. Então, voltar para dentro tem que reinvestir, né, no caso. Então, tem que ter essa noção também na hora de criar, né, para não acabar metendo os pés pela mão e criando mais uma organização que acabe sendo mal falada, né? O que eu gostaria de complementar, além disso, é tipo, quem está abrindo a organização e tal, não tenha medo de conversar com os demais. Por exemplo, pode chegar com a gente, tipo, tem muita gente que, vou pegar por exemplo de um rapaz, não é a organização, mas ele queria ser influenciador. E para ser influenciador, a gente sabe que tem que ter pelo menos um media kit, ter uma experiência ter tipo um trabalho social por trás dele, entendeu? E aí ele pediu ajuda. Aí ele falou assim, então o que você pode me falar que vai me ajudar? E aí eu acabei conversando com ele. Eu disse, para você que quer começar a ser influenciador, se dedique a isso, faça conteúdos, pesquise outras pessoas que você também gosta, qual o conteúdo, assimile tudo que você quer e faça como é que eu vou dizer, organize todas as ideias que você tem e bote funcionalidade. E aí é o que eu volto a falar. Sobre essas coisas, não tenha medo de entrar em contato com as outras pessoas, mesmo que seja grande, entendeu? Mandar mensagem, por exemplo, a gente aqui tenta entrar em contato com
organizações maiores, pessoas que a gente conhece. Por exemplo, tem pessoas que aparecem na televisão, que a gente fala, ó, por exemplo, essa pessoa tem um conteúdo a oferecer a gente entra em contato com ela e fala, ó, você poderia ajudar, a gente tem uma equipe nova, entendeu? Não ter vergonha de conversar com outras pessoas. Elas podem, tipo, elas não vão compartilhar o segredo delas, mas elas podem acabar soltando uma coisa que vai te ajudar, porque muita coisa que a gente aprendeu também não foi só da gente, a gente assimilou muita coisa. Por exemplo, a gente teve várias conversas com o Matheus, o psicólogo, e ele nos ajudou de várias formas também. Então é isso, é ter uma conversa franca com todo mundo tem o que oferecer para você, não seja egoísta. Entre em contato mesmo. E os jogadores também, né? Os jogadores que estão bem inseridos dentro da comunidade sabem como funciona também. É uma dica de você sempre estar conversando, não só para a parte de você aprender, mas para a parte de você ter uma afinidade um pouco maior com os seus jogadores, né? Tem muito líder também, muito dono da organização que tipo, só paga e fica só que os meninos jogam e fica largado. Então você também tem que ter uma conversação ali, até tanto para aprender o que está acontecendo ali dentro do cenário, né, já que os jogadores estão inseridos, e para ter uma afinidade maior também. Perfeito. Até, por exemplo, com os campeonatos, esse último que a gente foi de Salvador, mesmo a gente perdendo tudo, a gente poderia estar no direito de ficar chateado com as questões que tinha no campeonato, mas não, a gente se ofereceu para ajudar a aumentar também o trabalho, como foi citado aí no comentário do Network, é muito importante. A gente conversou com o pessoal por trás da Arena CWG, entendeu? A gente poderia simplesmente dizer, foi mais um campeonato, vamos para casa, é isso. Mas não, a gente acabou optando por pegar o contato para trabalhar futuramente, pode até ajudar, entendeu? E é isso que eu tenho a oferecer, a mais do que ele já tinha conversado ou falado com você, que é a pessoa não ter medo de botar a cara, entendeu? Nesse ramo, assim, se você não colocar a cara para risca, você vai ficar ali preso porque você precisa da ajuda das outras pessoas, e querendo ou não, vocês tecnicamente é grande, mas a gente tem que aprender muita coisa. Por exemplo, eu mesmo que sou do marketing, eu aprendo muita coisa, as artes, etc. Excelente, excelente. Dicas bem valiosas mesmo, tipo, que ajuda a galera, principalmente essa parte da ganância, né? Tipo, da equipe não querer, pô, é uma empresa, beleza, mas tirar 70%, por exemplo, de jogadores, que tipo, a galera que está se dedicando tudo, é basicamente fazer com que o cara vá buscar outra órgão que vai estar oferecendo um valor mais justo, de certa forma, para o que fica para a órgão, o que fica para você. Isso é muito importante. É o mal de muita empresa, né? Essa questão de tipo, abrir a empresa e querer já o lucro já de cara, né? Com 3 meses, sei lá, 5 meses, já querer retorno, já querer já tá rico, já tá lá em cima no topo, entendeu? E não é nada assim. Empresa para quem é empresário, para quem já tentou abrir uma loja ou algo do tipo, a dificuldade que tem é essa, né? De você abrir, de você expandir seu negócio e não é de uma hora para outra, né? Não é de um ano que você expande, você pode ter a sorte, né? Ali de dar um bump, mas sempre a meta não é 1 ano, 1 ano e meio, é sempre acima de 3 a 4 anos, assim, no mínimo. E o que fica de último aprendizado é, tipo, você não é maior do que ninguém. Então, tipo, todo mundo que entra em contato com a gente tem que ser respeitoso. Com todo mundo, até com o rapaz que queria ser influenciador e não tinha como, não tinha muito material, tem que ser educado com ele, falar, não, instigar ele, fazer o que ele quer. Porque, por exemplo, eu poderia chegar e dizer, cara, você não tem nada a oferecer a vocês, é isso, valeu, entendeu? Vou estar errado? Muitas pessoas podem ver que está errado, mas não, é o trabalho que a gente tem de formiguinha. Fomentar um jogador que não tinha oportunidade, a gente fala, pô, aconteceu isso na sua vida e tal, mas continue, vá trabalhar, junte seu dinheiro, depois você volta a jogar, entendeu? Não desanimar ninguém, ser respeitoso com todo mundo, porque querendo ou não, as pessoas que passam pela nossa vida, se a gente não tiver respeito, a gente acaba sem ninguém no final. Sim. Perfeito, perfeito. Finaliza até com o Caetano aqui, o comentário dele, ó, o pessoal tem que saber a diferença entre ambição e ganância. Sim, ambicioso é bem diferente mesmo, ambição de ganância. Você tem que ser muito ambicioso, mas
Você não pode passar por cima de ninguém, é para você atingir seus objetivos. Perfeito. Carlos, Herbert, cara, muitíssimo obrigado. O papo foi excelente aqui. Aprendi muito com vocês hoje aqui também. Tô torcendo aqui demais pela Rua 6, para vocês consigam crescer cada vez mais. Fico muito feliz com o projeto de vocês, cada vez estão se desenvolvendo, realmente. Parabéns demais pelo design, por todo o estilo, porque real é Obrigado, profissional. obrigado. O negócio ali é profissional. Você bate o olho e você, pô, a galera sabe o que tá fazendo aqui. Valeu demais pelo papo, viu? Valeu, Fio. Muito obrigado. Tamo junto, pessoal. Obrigado aí pra quem Obrigado a todo mundo que comentou. Galera beijão. também. Beijão pra Vitória, minha namorada. Tá desde o início ela. Beijo pra namorada dele. Valeu, galera aí. Tava assistindo Valeu, tudo, assistindo a gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.